Capítulo 58 A eletricidade globular e a vida. Continuemos o nosso caminho, que procede do interior para o exterior, e observemos a forma sensória com a qual o dinamismo dos movimentos vorticosos se reveste. Encontraremos no último limite das espécies dinâmicas e no limiar do mundo biológico uma primeira unidade orgânica, que resume em si precisamente as características observadas por nós, comuns aos sistemas vorticosos e aos fenômenos biológicos. Essa primeira unidade vos é dada pela eletricidade globular. Nessa unidade, tendes a primeira organização de um sistema de vórtices, formando uma primeira e embrionária especialização de funções. Dela nascerá a primeira célula, que englobará em si todos os movimentos vorticosos determinantes e conservará deles em germes as características, constituindo uma verdadeira síntese dinâmica e síntese química, síntese de forças e síntese de elementos, na qual os sistemas atômicos se combinam nos sistemas vorticosos e os átomos se combinam naquelas moléculas arrastadas pelo recâmbio protoplasmático. Segundo o princípio das unidades coletivas, paralelamente a essa diferenciação, sucederá uma reorganização em unidades mais amplas, com especialização progressiva de funções. As células formarão tecidos e órgãos, sendo o funcionamento de cada unidade, tal como no vórtice primitivo, presidido por uma correspondente psique ou princípio cinético diretor, de origem elétrica. Isso prosseguirá até que a unidade, após haver superado essa fase por evolução, com a definitiva fixação no subconsciente do processo de formação consciente, eleve-se à fase superior da consciência humana, que sente a si mesma no âmbito onde atua, apenas enquanto sua ação é trabalho de construção. Já vimos para que metas superiores essa consciência se dirige. Mas, como sempre, o que importa na vida é o princípio determinante das forças, razão pela qual é fundamental acompanhar a evolução das causas e não, como fazeis, a evolução dos efeitos, segundo a teoria darwiniana. Vimos como a energia elétrica, dada pela onda dinâmica mais degradada, constrói o sistema vorticoso ao penetrar no edifício atômico. Não se confunda esse fenômeno com aquela normal introdução de energia não degradada nos sistemas atômicos já constituídos, processo que assistis em qualquer transmissão dinâmica, como no caso de raios solares, etc. Pelo fato de ser aberto por sua própria natureza, de estar em constante comunicação com o exterior, de ter dois polos e de possuir todas aquelas características já vistas por nós, o sistema vorticoso era o sistema mais apto para entrar em combinação cinética e assim unir-se com outros vórtices semelhantes. O equilíbrio, então, devido às qualidades intrínsecas próprias desse tipo de movimento, estabilizou-se gradualmente num sistema de vórtices comunicantes, dando origem ao primeiro organismo coletivo. Essa unidade, de natureza ainda essencialmente dinâmica, embora não constituísse até então uma célula nem fosse ainda propriamente vida,
formava um organismo de forças que perdurava no limiar do novo mundo biológico e que já continha todos os germes do iminente desenvolvimento. Esse organismo viveu em vosso planeta como verdadeira forma de transição de beta para alfa, já tendo hoje esgotado sua função biológica. No entanto, ainda sobrevivem dele traços que podeis observar a fim de deduzir as suas características. Isso porque a natureza jamais anula definitivamente suas formas e também não as esquece, razão pela qual a lembrança das tentativas sempre ressurge, embora irregularmente. O raio globular é um organismo dinâmico de constituição eletrônica que, em alguns casos, podeis observar. Longínquo descendente de tipos mais poderosos, dos quais nasceu a célula, hoje ele possui naturalmente um equilíbrio instável e transitório, com uma breve persistência de vida, sempre tendendo a se desfazer. Embora o raio globular seja um organismo efêmero que raramente ressurge por lembrança atávica, seu aparecimento e seu comportamento são fatos de vossa experiência. Podeis então comprovar quantas afinidades esse primeiro ser apresenta, não somente com os movimentos vorticosos, dos quais é filho, mas também com os fenômenos da vida, que ele já contém em germe. Situado entre esses dois fenômenos que ele liga em continuidade, o raio globular apresenta naturalmente as mesmas características comuns a ambos, como já vimos. Com esse novo termo, fechamos a cadeia que vai da eletricidade, última espécie dinâmica dada pela onda degradada, ao vórtice eletrônico estabelecido por ela na matéria, prosseguindo até o primeiro organismo de vórtices eletrônicos no sistema elétrico fechado do raio globular e chegando à célula, com a qual ingressamos na vida. O raio globular, portanto, é um sistema elétrico fechado, constituindo uma nova unidade coletiva formada pela combinação e associação de sistemas vorticosos, que são gerados pela penetração eletrônica nos sistemas cinéticos atômicos e pela ligação destes sistemas em unidades, através de relações ativo-reativas recíprocas. Tudo isso em correspondência à própria forma do raio globular, dada por um sistema de forças fechado e equilibrado. Nesta condição, a onda dinâmica degradada assume um novo modo de ser. Com o trem de elétrons, sua trajetória aprofunda-se nos sistemas atômicos, fundindo-se com eles. Seu movimento muda de forma e deixa de se transmitir, passando a retornar sobre si mesmo. O sistema cinético que preludia a vida está profundamente mudado, tornando-se essencialmente diferente. A trajetória da transmissão dinâmica muda de direção e a eletricidade, não mais se projetando de um polo a outro, dobra-se sobre si mesma num circuito fechado, que se mantém enquanto a estabilidade do sistema não desmoronar pela intervenção de forças externas. Esta é a construção cinética do raio globular, que, embora, por um lado, constitua um organismo de forças próximo das forças dinâmicas das quais proveio, por outro lado, excita a matéria e arrasta consigo os sistemas atômicos, usando esse material para se revestir de um corpo. Esses fenômenos de transmutação, reduzidos à sua natureza cinética substancial, são bem compreensíveis,
Entramos agora na química. Os primeiros corpos encontrados pela onda elétrica degradada em sua passagem são aqueles elementos simples contidos na atmosfera. Tais corpos, assim, ao serem modificados pela penetração eletrônica, são processados no sistema cinético múltiplo do raio globular, que se torna um centro de elaboração química. Colidindo com a estrutura íntima do átomo, a energia pode concentrar ao redor de seu impulso dinâmico a matéria encontrada. O impulso, ou sistema genético, ficará sendo a força diretriz da vida, o psiquismo animador da forma. A matéria, arrastada num entrelaçamento de combinações químicas de complexidade crescente, irá se estabilizar em unidades sempre mais compactas e assumir formas cada vez mais estáveis, até constituir o corpo. Assim, a vida, a fim de iniciar sua evolução, formará para si um suporte bastante estável e operará a sua transformação progressiva através de um contínuo processo diretivo, cuja atuação ocorre de dentro para fora, a direção inerente aos fenômenos vitais. É assim que a eletricidade condensa os elementos do ar. Este meio, como sabeis, contém justamente os 4 corpos fundamentais: hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, que encontrais na base dos fenômenos da vida. Eles apresentam a propriedade de existir no estado gasoso na atmosfera, o nitrogênio e o oxigênio em estado livre, o hidrogênio e o carbono em estado ligado, no vapor de água, com 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, e no gás carbônico, com um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio, encontrando-se prontos para se ligarem a toda a série de corpos secundários que os ajudarão a formar o protoplasma definitivo. Ora, vimos que os corpos fundamentais, justamente por sua característica de possuir pesos atômicos baixos, são os primeiros a serem introduzidos no círculo vital. A série dos trens eletrônicos da onda dinâmica degradada, ao chegar dos espaços, encontrou-se, em primeiro lugar, com os sistemas atômicos de estrutura cinética mais simples, os quais, possuindo menor número de órbitas eletrônicas, são os mais fáceis de serem penetrados e, assim, transformados em sistemas vorticosos, para constituírem, então, outros tantos germes de vida. Os átomos desses 4 corpos, mais obedientes e flexíveis ao impulso da energia radiante que chegava, foram dessa forma mais facilmente encontrados e escolhidos, razão pela qual constituem os elementos fundamentais da vida. Verificais que é um caráter fundamental e comum a todos os compostos orgânicos conter carbono como elemento mais importante, e com ele hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Toda a química orgânica está baseada nos compostos de carbono. As qualidades características do carbono o tornam particularmente apto às funções da vida, pois ele não apenas possui grande elasticidade química, que proporciona muita facilidade para ele se combinar com os mais díspares elementos químicos e que lhe confere, assim, uma excepcional fecundidade de composições, como também apresenta inércia química, que, por ser transmitida aos corpos com os quais ele se liga, funciona como resistência nas reações, constrangendo-as a uma lentidão de movimentos
não usual no mundo da química inorgânica. Por esta sua tendência a eliminar as transformações brutais que nas substâncias minerais conseguem instantaneamente a forma de equilíbrio mais estável, o carbono pôde se tornar o elemento mais apto para o fundamento químico da vida. Através dele, pôde nascer assim uma química instável e progressiva, com cadeias dinâmicas abertas, nas quais são largamente utilizadas e encontradas todas as capacidades do carbono. Foi por essas íntimas razões, inerentes às qualidades intrínsecas do material constitutivo, que a vida terrestre assumiu a sua fundamental forma de metabolismo. Se imaginardes outros aglomerados e centros de matéria, onde os mesmos elementos químicos estejam diferentemente dispostos ou amadurecidos, compreendereis a infinidade de formas nas quais o mesmo onipresente princípio da vida pode ter se desenvolvido no universo. Por isso pôde nascer na Terra uma química nova, lenta, mas essencialmente dinâmica, com deslocamentos contínuos de equilíbrio, a qual, mesmo estando em contínua modificação, jamais atinge a estase definitiva. Sobre essa química mutável, especialíssima, puderam se basear os processos e a evolução da vida. Vede como, já nestes seus primeiros movimentos, encontrais o germe daquelas características fundamentais que mais tarde acompanharão sempre todos os fenômenos biológicos e que são as únicas capazes de permitir a progressiva transformação ascensional desses fenômenos. O impulso originário, então, encontrou os elementos adequados para o seu desenvolvimento e pôde, assim, não apenas se desenvolver, mas também continuar se desenvolvendo em vosso planeta. A química de equilíbrio estável da matéria transformou-se então na química de equilíbrio instável da vida. A ordem estática transformou-se em ordem dinâmica. Isto prova que a vida é uma fusão de dois mundos, pois, embora seja matéria, é também, ao mesmo tempo, gerada através da fecundação da própria matéria por um princípio dinâmico superior, a energia. O corpo, feito de barro, recebeu a alma do céu, o sopro divino. Por sua maravilhosa plasticidade, o carbono é a protoforma da química da vida. Em relação à gênese da vida, a atmosfera primitiva apresentava condições ainda mais favoráveis do que as atuais, pois era muito mais rica de ácido carbônico, abundantíssimo então, mais densa, mais quente e, sobretudo, mais carregada de vapor de água, oferecendo assim, juntamente com a elasticidade química de uma matéria mais jovem e menos estabilizada, condições totalmente favoráveis, já não existentes agora, para a condensação e a gênese das matérias protoplasmáticas. Assim, na primeira idade da Terra, elementos minerais primitivos, juntamente com água, gás carbônico e nitrogênio, foram arrastados para combinações cada vez mais complexas da química orgânica. A matéria mineral do ambiente foi conduzida progressivamente até a estrutura protoplasmática. Hoje encontrais o mesmo processo na assimilação operada pelos vegetais a partir dos elementos minerais primitivos com a síntese das proteínas, cuja realização se faz a partir das substâncias inorgânicas,
naqueles verdadeiros laboratórios sintéticos que são as plantas. Com a circulação da água, que permite a utilização do nitrogênio nela dissolvido, e com a introdução do anidrido carbônico, através do qual é possível utilizar o carbono contido na atmosfera, são admitidos no movimento vital os 4 elementos fundamentais que vimos. O primeiro organismo cinético em que se iniciou essa síntese química foi o raio globular. Como já dissemos, os primeiros corpos introduzidos neste novo sistema foram os de peso atômico mais baixo, que existiam em estado gasoso na atmosfera. Era exatamente nesse berço que tudo estava pronto para o desenvolvimento do novo organismo de origem elétrica em circuito fechado. Embora hoje, devido às condições ambientais modificadas, ele não apareça senão como instável lembrança atávica, podeis verificar que sua densidade aproxima-se daquela apresentada pelo hidrogênio, como naturalmente, devido à sua estrutura atômica, deveria ocorrer com o primeiro elemento movido pela radiação elétrica. E com efeito, nos casos que podeis observar, verificais que esses globos elétricos flutuam no ar, e concluir assim que a sua densidade é menor ou quase igual à da atmosfera, exatamente como se dá com o hidrogênio. O primeiro material biológico, então, foi o hidrogênio, ao qual depois foram acrescentados outros. Foi desse primeiro corpo que a energia se revestiu, fazendo dele seu apoio inicial na Terra. Um corpo leve, gasoso, à espera de condensação e de combinações. Assim, o raio globular, sendo constituído de hidrogênio, formou a mais simples expressão da matéria, renovada por novo e poderosíssimo impulso dinâmico. Por outro lado, o raio globular tem também todas as características fundamentais de um ser vivo. Se observardes seu comportamento, vereis que ele emite uma luz cujo brilho lembra a fosforescência. Possui uma individualidade própria, distinta do ambiente. Apresenta uma persistência, embora hoje relativa, dessa individualidade, caracterizando uma espécie de personalidade. A explicação de seus movimentos lentos, próximos ao solo, que parecem evitar os obstáculos, sem nenhuma tendência a se aproximar de metais e de corpos condutores, não pode ser dada por nenhuma lei física. Ele se desloca no ar por sua própria vibração periférica, processo no qual se manifesta a primeira descentralização cinética da vida, expressando esse rudimentar psiquismo que a dirige. Há nele algo dos círios vibráteis dos infusórios. Há uma espécie de impulso que parece vontade, um senso rudimentar de escolha e de previdência, uma possibilidade de tomar conhecimento do mundo exterior e de se dirigir conscientemente, como se quase o memorizasse. É o alvorecer do psiquismo em suas qualidades essenciais. Agora que conheceis a íntima estrutura cinética do sistema, constituída por movimentos vorticosos abertos e comunicantes, em relações de ação e reação com as moléculas externas a esse sistema, não mais vos parecerá absurdo pensar que a superfície do globo elétrico seja a sede de movimentos especiais e coordenados. Essas características da vida
nós as encontramos todas existindo nos movimentos vorticosos, das quais está intimamente constituído o raio globular, sendo lógico, portanto, que as reencontremos também nele. Isto prova a conexão entre sistema vorticoso, raio globular e primeira unidade protoplasmática da vida. Encontrareis no raio globular também outras características dos movimentos vorticosos, como a capacidade de cindir-se em dois e de se fundir com outro raio globular, tal como ocorre nos vórtices. Existe, portanto, a possibilidade de multiplicação através de sistemas que se aproximam da reprodução por cisão e da reprodução sexual. Muitas vezes ele ricocheteia, mostrando ao mesmo tempo a íntima coesão unitária e a elasticidade, próprias tanto da vida quanto dos movimentos vorticosos. O raio globular decompõe sua unidade, restituindo sua energia interna, como ocorre na morte biológica. Acontece, porém, que a sua morte é mais violenta, dando-se de forma explosiva, porque a restituição da energia é mais rápida. É lógico que seja assim, porque a energia se encontra ainda em suas primeiras e mais simples unidades orgânicas, não sendo, portanto, contida pelas tramas de uma estrutura química complexa. Na vida, o sistema de movimentos vorticosos é mais complexo, havendo um tal entrelaçamento na estrutura orgânica que, de passagem em passagem, a energia tem que seguir mutações laboriosas antes de se desemaranhar e atingir o ambiente externo, razão pela qual, neste caso, encontrais na morte uma restituição de energia mais lenta e progressiva. Assim, por explosão, extinguem-se essas criaturas efêmeras, último retorno daquelas formas já superadas, das quais nasceu a vida. No entanto, naquelas condições elétricas e químicas mais adequadas, existentes no momento em que a substância, ao longo da evolução, estava madura e pronta para sua transformação, as primeiras tentativas de equilíbrio puderam se estabilizar, tornando possível o raio globular evoluir até a forma protoplasmática. Os casos esporádicos que podeis observar hoje são apenas esboços de reconstrução daqueles proto-organismos que começaram a atrair e a elaborar os elementos para a química orgânica, como verdadeiros laboratórios de sintetização da vida. Os casos mais estáveis, com organismos mais resistentes e mais favorecidos pelas condições do ambiente, sobreviveram. Com a mesma prodigalidade que a natureza multiplica e espalha hoje seus germes, dos quais somente um pequeno número sobrevive, também surgiram miríades desses globos leves, nos quais começava a despertar a vida e estava latente o germe de suas leis. Eles ainda vagavam à mercê das forças desencadeadas, numa atmosfera densa, quente, carregada de vapores de água, de gás carbônico. Formavam as primeiras luzes incertas, mas já continham a potência da vida. Era a hora indefinida, crepuscular, a hora das formações, em que o mundo dinâmico, em plena eficiência, mas convulsionado pelos mais poderosos desequilíbrios, tentava novos caminhos, assomando desordenadamente às portas da vida. Esses globos de fogo eram, então,
os únicos habitantes do planeta, não excepcionais e instáveis como hoje, mas numerosíssimos e estáveis. Nem todos explodiam, seu tipo de morte violenta acidental. O íntimo movimento vorticoso tornava-se cada vez mais compacto. A condensação de uma massa gasosa das dimensões de um dos raios globulares que por vezes ainda tornam a se formar na Terra vos permite avaliar a ordem de grandeza das primeiras massas protoplasmáticas. Assim, tendo seu peso específico modificado, o primeiro organismo não pôde mais flutuar no ar. A onda gravífica incorporou-se à matéria, que, recordando, respondeu ao apelo íntimo e, atraída devido à condensação, caiu. Mais pesados em razão da condensação, as miríades de germes da vida caíram. Arrastados pelas chuvas, caíram nas cálidas e vaporosas águas dos oceanos. A protoforma da vida chegara a seu berço. A matéria recebera o sopro divino e agora tinha de viver. As águas sobre as quais se movera o Espírito de Deus tornaram-se a sede dos primeiros desenvolvimentos, que só mais tarde atingiram as terras emersas. O íntimo sistema do primeiro germe estabilizou-se cada vez mais, absorveu e fixou novos elementos em seu ciclo, tornando mais complexo seu íntimo metabolismo e agigantando-se. Esboçou suas primeiras formas no reino vegetal como simples algas marinhas. Diferenciou os primeiros traços característicos das várias ramificações dos sistemas biológicos. Assim, da matéria, retomada no turbilhão dinâmico e animada por novo impulso em forma de germe elétrico caído do céu, nasceu a vida. Não ouseis pensar na possibilidade de refazer uma síntese química da vida, de dominar este sagrado fenômeno em que as maiores forças da evolução foram empenhadas. Daqueles tempos até hoje, a evolução realizou um caminho incomensuravelmente longo, sendo seu percurso irreversível. Para vós, é absolutamente impossível reproduzir condições definitivamente ultrapassadas. A fase que a energia atravessava então era um estado substancialmente diferente do atual. A estrutura íntima da forma dinâmica como eletricidade, tal como a observais agora, não possui mais aquelas mesmas propriedades, dando-se o mesmo com o ambiente de atuação. Hoje, a energia, assim como sucedeu com a matéria, já viveu suas fases e também, tal como a matéria, encontra-se estabilizada em suas formas definitivas. Esses desequilíbrios de transição, esses momentos intermediários, essas fases de tentativas e de expectativas estão ultrapassadas nesse campo. Esses tipos já estão realizados e o transformismo evolutivo ferve a lures. A hora presente é de criações espirituais. Matéria e energia esgotaram seu ciclo. Não podeis mudar as trajetórias invioláveis dos desenvolvimentos fenomênicos. Além disso, vede que vós mesmos sois, embora elevado a um nível superior, esse próprio princípio que quereis dominar. A lei, que também vós representais, não pode se voltar sobre si mesma para se modificar a si própria.
Vós sois um momento do devenir do todo, e desse momento não podeis sair. Verdadeiramente não imaginais o que quereis, não compreendeis o alcance de tal fato, não tendes ideia da imensa e absurda desordem que isso constituiria. Qual seria o significado de uma gênese artificial da vida hoje? O simples fato de acreditardes nessa possibilidade vos mostra que não tendes a mínima ideia do funcionamento orgânico do universo. Essa gênese presume todos os longos períodos anteriores, não somente os de maturação, mas também os de sucessivo desenvolvimento. Como seria possível hoje, sem preparação, iniciar-se um novo processo evolutivo para conduzi-lo num planeta que já começa a envelhecer? Os fenômenos são sempre regidos por uma causa determinante, cuja finalidade a ser atingida é elevada e longínqua. Infelizmente, fizestes da ciência um conceito utilitário e prático, acreditando que através dela tudo seja acessível por algum meio. Eu vos digo que, pelo contrário, o domínio destes fenômenos e o poder de determiná-los, pelo fato de corresponderem a leis precisas de maturação individual e coletiva, não podem ser concedidos senão aos que atingiram um determinado grau de elevação espiritual e de evolução da personalidade. Eu vos digo que mesmo na ciência há zonas sagradas, das quais devemos nos aproximar com senso de veneração e oração. Neste campo do conhecimento, em que se movimentam forças tremendas, não se pode caminhar senão através de um exato equilíbrio entre causa e efeito. Acreditais com demasiada simplicidade na possibilidade da loucura do arbítrio em meio a uma ordem suprema imensamente complexa e perfeita. Que garantia pode dar vossa moral, ainda tão atrasada, de uma sábia utilização dos imensos poderes que o domínio de semelhantes fenômenos vos daria? Por isso, os fenômenos fundamentais e os pontos estratégicos da evolução permanecem zelosamente guardados e protegidos contra vossa desastrosa intromissão, sendo vossa própria ignorância a vossa impotência. Não vos parece absurdo que um organismo de leis tão profundas, perfeito na eternidade, possa ser incompleto e vulnerável a tal ponto que deixe aberto o flanco à possibilidade de subversões arbitrárias? Então achareis natural que dentro de uma ordem suprema, na qual o equilíbrio reina soberano, exista também um feixe de forças especializadas na função de proteger as partes mais vitais do organismo, a fim de afastar qualquer violação, anulando toda causa de desordem, como exatamente se configuraria neste caso em relação à vossa psique ou vontade, totalmente deseducada para o domínio consciente de semelhantes forças. Assim como vossa vida tem sua sensibilidade e seus instintos tanto mais despertos, quanto mais vital é o ponto que deve ser protegido, também o universo, pelo mesmo princípio de conservação e de ordem que vos sustenta, tem suas defesas sempre prontas e em atividade. Final do capítulo 58.